segunda temporada de House of the Dragon chegou ao fim, mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre 8 séries derivadas de Game of Thrones que estão em desenvolvimento pela HBO. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vídeo de hoje pra gente falar sobre as outras produções do universo de Game of Thrones que estão em desenvolvimento além de House of the Dragon. Antes de eu começar a falar sobre isso, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e depois darem uma olhadinha nas nossas playlists do Mundo de Gelo e Fogo, porque tem muita coisa interessante. Bom, começando pela que tá mais próxima de seu lançamento, vamos falar de O Cavaleiro dos Sete Reinos, uma série que já está sendo gravada e que se passa cronologicamente entre Game of Thrones e House of the Dragon. A série também vai ter uma porrada de Targaryen, não vão ter dragões aqui, os dragões nesse momento da história são vistos como lendas, e vai ser uma série um pouco menor em termos de dimensão, porque ela vai acompanhar um cavaleiro andante que vai ao redor de Westeros aí com as suas aventuras com o seu escudeiro, o pequeno Egg. Teremos personagens aqui que a gente vê em Game of Thrones, teremos lendas aqui que a gente viu acontecendo em House of the Dragon, então vai ser uma série bem legal de se acompanhar. You and I? I'm Sir Duncan the Tall. Seguindo nossa lista, temos 10.000 Navios, uma série live action que está em fase de roteiro. Ela se passa cronologicamente cerca de 1000 anos antes dos eventos de House of the Dragon e Game of Thrones, é muito tempo, e vai acompanhar a história da Princesa Nymeria. A Princesa Nymeria que é citada pela Rhaenyra no primeiro episódio de House of the Dragon. Princess Nymeria led her Rhoynar across the narrow sea on 10,000 ships to flee their Valyrian pursuers. Quando ela tá lendo um livro de história e que é uma das grandes heroínas da Arya, tanto que a Arya deu o nome da loba dela de Nymeria em homenagem a esta princesa aqui. Nymeria? Que ela é uma princesa Rhoynar que pegou o povo dela, um monte de escravo, e levou eles de Essos para Westeros. Quando ela chegou em Westeros, mais precisamente ali na região de Dorne, ela queimou os 10.000 navios que levaram o povo dela para Westeros, para mostrar que esses escravos nunca mais precisariam fugir. Ela também é uma peça muito importante para a história da Casa Martell e do poder de Dorne. A gente falou mais sobre isso no vídeo que a gente fala da história da Casa Martell, mas ela tem uma história muito interessante que a gente sabe pouco, né? Ela foi referenciada nas Crônicas de Gelo e Fogo até hoje como uma lenda, e aqui a gente vai ver essa lenda se tornando real. Ela está sendo escrita pela Ebony Wolf, que ganhou um prêmio Pulitzer por uma de suas peças, então é uma roteirista aí que empolga, né? E o Martin já falou maravilhas sobre ela. É uma história que a gente não tem muito sobre ela, vai explorar um ponto de Essos aí e um período da história que a gente ainda não viu, então também empolga muito. É uma personagem que a gente já ouviu falar, então isso pode ser que atraia também boa parte do público. E os grandes inimigos, né, quem escravizava o povo Rhoynar, eram do Império Livre Valyriano, então talvez nós vejamos outros Valyrianos que não são os Targaryen, outros montadores de dragão que não são os Targaryen, porque nós estaremos aqui em uma produção que se passa antes da perdição de Valíria. Isso também empolga bastante, porque até hoje a gente não sabe muito sobre Valíria. Eu já falei sobre a perdição, já falei algumas coisas sobre a criação dos dragões, mas depois da perdição só sobrou Targaryen, Velaryon e Celtigar da antiga Valíria. Então, muito do que acontecia naquele grande império livre valeriano, a gente não tem conhecimento, e essa série da Princesa Nymeria talvez nos mostre algumas novidades, algumas outras famílias montadoras de dragão, talvez até mais poderosas que os Targaryen, porque a gente sabe que entre as 40 famílias que tinham essa capacidade de montar dragões, os Targaryen estavam longe de ser a casa principal, né? Então, essa série tem muita coisa pra nos trazer aqui, e eu estou realmente muito empolgado pra isso. Outro live action em desenvolvimento, também em fase de roteiro, é o da Conquista de Aegon. Essa é uma das histórias mais populares das Crônicas de Gelo e Fogo e uma das que as pessoas mais pedem para ter um live action, e ele está acontecendo, está em fase de roteiro. Sempre bom lembrar que dessas séries que eu falei até agora, só Cavaleiro dos Sete Reinos foi autorizada pela HBO, ou seja, a HBO leu o roteiro do episódio piloto, leu o roteiro ali da primeira temporada e falou, beleza, pode fazer, aí contratou atores e está gravando neste momento. As outras duas estão em fase de roteiro. Quando o roteiro ficar pronto, tanto a Conquista de Aegon quanto a dos 10.000 Navios, eles vão entregar esse roteiro pro Martin, pra HBO, eles vão ler tudo e falar, beleza, pode começar a gravar, e aí a série está de fato autorizada e vai acontecer. Então a série dos 10.000 Navios e essa da Conquista de Aegon ainda não tem previsão de lançamento. E o roteirista é o Mattson Tomlin, que também está trabalhando no roteiro de The Batman Parte 2 e no live action de Berserk, aquela HQ criada pelo Keanu Reeves. Aqui a gente nem precisa falar tanto, eu já falei mais sobre a Conquista de Aegon nesses vídeos que estão aqui no card, mas é uma das séries que mais empolga, e empolga desde
desde a escalação dos atores até todo o avanço da produção que a gente vai acompanhando nas nossas redes sociais, então fiquem de olho. E agora vamos do live action para a animação. Nós temos uma animação do Serpente Marinha, uma animação que vai contar a origem da fama do Corlys Velaryon. E ela vai se passar cronologicamente um pouco antes de House of the Dragon, porque vai acompanhar um personagem que a gente está vendo na série. Então quando a gente começa House of the Dragon, nós temos o Corlys já estabelecido como a grande serpente marinha, o rei dos mares, basicamente, né? Ninguém pode com ele quando o assunto é uma treta naval. Então a frota Velaryon é a mais poderosa e o capitão dela, o Sr. Corlys Velaryon, é o mais temido de todos, tanto em Westeros quanto em Essos. E nessa série da Serpente Marinha, nós vamos ver a origem disso tudo. Vamos ver como foi que ele se tornou o maior Velaryon de todos os tempos. Vamos ver as aventuras dele, todas as explorações do Corlys, isso em formato de animação. Eu acho interessante porque o CGI, para você explorar esses termos navais, pirata e tudo mais, é complicado, né? Pode ser até mais caro do que os dragões, considerando o tanto de tempo que ele vai passar no mar, considerando todas as coisas que ele vai ver, porque ele vai explorar o mundo inteiro e tem coisas desse mundo que a gente ainda não viu e que a gente pode ver através dessa série. Então eu acho bem legal eles já começarem as animações com um personagem que a gente já conhece, contando uma história dessa magnitude, tá? Eu espero que essa série seja lançada antes do final de House of the Dragon pra gente começar a ver o Corlys com outros olhos, né? Em House of the Dragon, na terceira temporada que a gente vai começar com a Batalha da Goela, provavelmente a gente já tenha mais uma noção de quão brabo ele é no mar, mas eu acredito que uma animação explorando mais do passado do personagem, explorando mais de como ele conquistou essa força naval dos Velaryon aí, vai ser importante pra gente, tá? Então eu gosto muito e ela abre também caminho para uma outra animação que nós vamos ter, que é do Império de Ouro de Iti. Iti é uma região ali em Essos focada, inspirada na China Imperial, é a Cidade Dourada que a gente viu sendo citada na segunda temporada de House of the Dragon, justamente quando a Baela tá conversando com o avô dela, o Corlys, e ela fala: todos conhecem a lenda do Serpente Marinha, as suas explorações em Iti. The wealth you brought back from Yi-Ti and Ashai, inspiring awe and envy. Então eu acho bem legal essa conexão, eu acredito que vai ser assim que eles vão ligar os pontos. Eu acho que eles vão mostrar Iti pra gente, em primeiro momento, na animação do Serpente Marinha, em alguma das explorações do Corlys, e aí com a gente já conhecendo um pouco dessa região e ficando mais intrigado para saber mais sobre esse Império Dourado, aí eles vão fazer uma animação própria de Iti. E eu gostaria muito de ver essa animação com traços de anime. Eu acho que eles podem explorar bem os traços das animações aí. E esse é o meu grande medo, tá? Eles acertando os traços das animações, eles podem fazer uma vastidão de outras produções neste formato. E aí nós chegamos em outras duas produções que ainda não tiveram seus títulos revelados, mas também são animações. Se eles acertarem no traço dessas duas aqui, eles podem explorar Valíria, porque é muito difícil você fazer o Império Valeriano em live action, porque lá tinham muitos dragões. A gente vê agora na Dança dos Dragões, por exemplo, um CGI caríssimo, com os Targaryen, uma casa com alguns dragões ali. Agora, no Império Valeriano, nós tínhamos 40 famílias de montadores. Cerca de 40, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Imagina o tanto de dragão que não teria nessa produção. E assim, a estrutura, a arquitetura valeriana e toda a magia valeriana é muito exaltada nesse mundo como lendas atualmente. Seria muito bom ver isso, mas eu acho que em live action é inviável. Então eu espero muito que eles acertem nessas duas animações para que uma dessas animações secretas seja do Império Livre Valeriano, de algo também que a gente talvez veja muito por cima na série da Nymeria e que possa ser explorado nessa animação. Eu já falei aqui de 3 live actions, a Conquista do Aegon, o Cavaleiro dos Sete Reinos, a série da Nymeria. Eu falei também de 2 animações com títulos já confirmados, né? A série do Serpente Marinha e a do Império Dourado de Iti. Também falei sobre 2 animações que ainda estão com as tramas mantidas em segredo. E nós temos uma outra série live action que seu tema também não foi revelado. Eu particularmente gostaria que essa série adaptasse a rebelião do Robert Baratheon, que antecederia diretamente os eventos de Game of Thrones. Então a gente veria o Ned jovem, o Robert Baratheon jovem, o Rhaegar Targaryen sendo derrotado pelo Robert, o Rhaegar, o irmão da Daenerys, que também é um dos grandes Targaryen da história. Então eu acho que seria impressionante e daria que umas 2, 3 temporadas aí pra fazer com calma, focando nos detalhes, nos mistérios que a gente vê nos livros. About Aerys Targaryen. What did the Mad King say when you stabbed him in the back? I never asked.
E um bônus aqui para finalizar o vídeo de 2 produções que foram canceladas pela HBO. A primeira delas, A Longa Noite, uma série que mostraria a Era dos Heróis, mostraria a Ameaça Gelada, o Azor Ahai, a construção da muralha e também veríamos provavelmente a fundação de grandes casas como a Casa Lannister e a Casa Stark. Essa série estava com um elenco bem bom. Tá, eu já fiz um vídeo falando todos os detalhes dessa produção que foi cancelada pela HBO, vejam aqui depois, mas tinha, por exemplo, a Naomi Watts estrelando. Seria um bagulho assim, bizarro de bom, mas a HBO não foi pra frente, eles gravaram o episódio piloto, a HBO decidiu não continuar com a produção, e o Martin disse que era algo ousado demais pra ser a primeira série depois de Game of Thrones, né? E aí eles preferiram começar com House of the Dragon, porque aí você seguiria os Targaryen, que já era uma casa estabelecida, você teria dragões, que é o grande chamariz da franquia, então eles acharam mais seguro começar com House of the Dragon e acabaram cancelando essa série. Talvez ela volte um dia. A série da Nymeria, por exemplo, chegou a ser também arquivada e voltou. E a outra produção que foi cancelada pela HBO, arquivada também, né, é a série do Jon Snow. O Kit Harington estava participando dessa produção. Seria a única série que cronologicamente se passaria depois de Game of Thrones, então a gente veria como as coisas continuaram depois daquele final que pra mim é um final ruim, né? Talvez eu tinha esperança de que eles até arrumassem o final com essa série do Jon Snow, mas o Kit Harington falou em entrevista que ele não conseguiu achar um roteiro, ele e a equipe dele, né, que ele contratou os roteiristas ali pra escrever, ele não conseguiu achar uma ideia que agradasse o Martin, que agradasse a HBO, e essa série acabou sendo arquivada, então ela não está mais acontecendo. You know nothing, Jon Snow. Comentem aqui embaixo quais vocês gostariam que fossem os temas dessas 3 produções secretas, um live action e 2 animações, e também comentem quais desses derivados vocês estão mais ansiosos para ver. A única dessa lista que tem uma previsão de lançamento é o Cavaleiro dos Sete Reinos, que chega em 2025 e vai ter as suas temporadas alternando com as temporadas de House of the Dragon, ou seja, a terceira temporada de House of the Dragon chega em 2026. A primeira de Cavaleiro dos Sete Reinos chega em 2025. Aí a segunda de Cavaleiro dos Sete Reinos vai chegar em 2027. E aí a quarta de House of the Dragon vai chegar em 2028. E vai ser a última de House of the Dragon. Mas aí nesse momento a gente já vai ter outras produções derivadas sendo lançadas pela HBO. Eu acredito que essas séries live actions não vão conflitar em anos, então eu acho que a gente não vai ter a série da Nymeria saindo no mesmo ano que Cavaleiro dos Sete Reinos, por exemplo, mas talvez as animações sim, a gente tem uma animação no primeiro semestre e um live action no segundo. Eu acho que esse é um bom balanço aí para continuar expandindo esse universo do Martin. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou se inscreve aqui no canal, curte e manda para seus amigos que também querem saber do futuro brilhante que esse universo nos aguarda. Em relação aos livros, o Martin tá escrevendo, pelo menos Winds of Winter vai sair, eu tenho fé. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.